Muito bem. Bom, boa noite para vocês. É uma alegria estar aqui agora e compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência do trabalho como terapeuta e, mais especificamente hoje, eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre um dos elementos desse tripé do Tantra, que é respiração, movimento e som. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do som, como nós utilizamos o som enquanto frequência, enquanto energia dentro dos trabalhos terapêuticos, como que você pode utilizar a música, as frequências, o estado vibracional despertado através do som dentro dos processos de cura, de desenvolvimento. Eu não tenho usado muito mais a palavra cura, mas dentro dos processos de desenvolvimento, dentro dos processos de aprimoramento corporal, pessoal. Então, essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui tem muito a ver também com a observação dos atendimentos individuais, dos grupos, com a troca com outros terapeutas. Então, é um conhecimento que, para além do que a gente navega nas teorias, nos livros, nas bases teóricas, há todo um conhecimento também de experimentação, de laboratório. Eu tive a experiência e a oportunidade de, durante quase 3 anos, fazer laboratórios com som, com grupos terapêuticos e ver e sentir como as pessoas reagiam, como o som agregava dentro de experiências terapêuticas, experiências de meditação, experiências de estados alterados de percepção e de consciência. Então, é isso. A ideia hoje é compartilhar um pouco com vocês como usar essas ferramentas para quem está começando, ou mesmo quem já tem experiência nos atendimentos individuais, ou na condução, na facilitação de grupos. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Eu me formei aí na Comuna Metamorfose, onde vocês estão estudando. Eu morei, residi aí na Comuna durante 3 anos, fazendo grupos e também atendendo, fazendo os trabalhos. Tive a oportunidade também de ser facilitador das turmas 14 e 15, em 2018, se não me engano. Então, foi aí também que eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos com música. Eu já tenho a experiência como músico antes de me tornar terapeuta, já atuo profissionalmente com música desde os meus 18 anos. E, e aí nós fizemos um laboratório chamado Experiência Kairos, aí lá na Comuna, né? Nesse período, junto com a Timoda, junto com a Malika, nós desenvolvemos um workshop que tinha experiências baseadas em som e meditação, som, silêncio e meditação. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a me engajar mais, sempre fazendo os trabalhos com Tantra, com os grupos, conduzindo cursos e tal, mas eu dei uma ênfase maior na respiração e no som, nesse tripé tântrico aí dos temas que nos guiam na nossa atuação. Eu acabei me especializando, digamos assim, nos aspectos da respiração e do som. E no que diz respeito ao som, tem algumas coisas que são, eu vou chamar de básicas, mas que não necessariamente estão aí no nosso conhecimento do dia a dia. Então, talvez seja básico para alguns, mas para outros seja um conhecimento novo e tal. Mas esse campo, esse meio de campo aí que eu quero fazer com vocês são informações que podem conduzir qualquer trabalho que você vai desenvolver, seja um atendimento individual, sejam grupos terapêuticos, conduzir um renascimento, uma meditação. A primeira conexão que nós fazemos do som é com o estado vibracional que desperta os nossos centros de energia. Então, a primeira relação do som é uma força externa, algo alheio a você, digamos assim, que está nas caixas do som, ou pode estar num instrumento, num tambor, na sua própria voz. Mas esse primeiro contato com o som é de algo externo, de algo alheio. O som que está rolando no ambiente, o som da voz de alguém, de um instrumento. E esse tipo de frequência de vibração primária, que vem de fora, que vem de uma outra fonte, ela tem a capacidade de nos despertar. É como se ela
fosse uma onda que atinge os nossos centros de energia, uma onda de vibração que vai criando um arrasto vibracional ao seu redor e que alcança até nossos corpos. Quando você para de frente de uma caixa de som, você sente isso, né? Você não sente a vibração do alto-falante ressoando no seu corpo? Quando você vai num show e aí você senta na frente dos subwoofers, aquelas caixas de grave na frente, você sente o seu corpo vibrando ali naquela frequência, né? O som causa um deslocamento do ar e impacta o nosso corpo. E esse impacto no corpo, então, gera uma onda vibracional que vai acordando, que vai gerando uma mobilização vibracional no nosso corpo. E isso tem a ver com esse despertar energético dos chakras, por exemplo. Então, o som é uma maneira, é uma ferramenta de ativar, de despertar, de fazer a roda girar. Para usar a palavra chakra, significa roda, né? Então, o som tem essa capacidade de despertar a energia do corpo quando nós, inclusive, parecemos passivos, quando nós não estamos interagindo com nenhuma energia, com nenhuma sensação. É o primeiro contato com algo externo que vem até você e você vai interpretando, seja na letra, seja na mensagem que está implícita na harmonia do som. Você começa a interagir com algo simbólico, com algo que está para além do racional, do mental. Você vai dando significados, vai despertando emoções, experiências. Pode tocar qualquer música aí da sua década que mexe com você e vem uma memória. É quase que inevitável a música tocar e você não lembrar de um ambiente, de uma pessoa, de uma circunstância. Quantas músicas marcantes aí vocês não têm nas suas experiências de meditação, de trocas de massagem, onde naquele momento toca aquela música e tal. Então, existe um sentido que carrega essa experiência e que tem a ver justamente com quem conduz, com quem facilita, com o terapeuta que está diante dessa experiência. E conduzir uma experiência terapêutica envolve intuição, envolve o seu sentir, mas é uma experiência, ela envolve que você também tenha vivido isso. Vocês devem ter ouvido na comuna a exaustão, a frase que diz que o terapeuta só leva o seu interagente até onde ele foi. Isso é um bordão terapêutico, que quer dizer o seguinte: para você conduzir experiências profundas, você tem que ter se aprofundado nas suas experiências, você tem que ter vivido coisas muito profundas, coisas importantes que te levem, então, a esses níveis, a extrapolar, a expandir esses níveis eh, de sensações, de ondas, de emoções, né, da energia em movimento que você desperta quando você está conduzindo uma experiência, conduzindo uma sessão, conduzindo um grupo. Então, isso é parte do processo do terapeuta. E tem um roteiro, digamos assim. Por mais que o trabalho aconteça na espontaneidade, na manifestação intuitiva do momento, do agora, que essa é a essência da meditação, mas tem uma onda que você conduz, né? Você começa com elementos que vão despertar a energia, e aí você vai seguindo para outras nuances, para outras camadas, outras texturas sonoras, e aí você no final da experiência você está num outro nível. Pensando nos nossos chakras, essa onda ela tem que ativar o seu primeiro chakra, ir subindo a energia, passando pelo segundo, terceiro chakra e subindo e levando a energia até o topo da sua cabeça. E a ideia, do ponto de vista da música, da condução da música dentro da sessão, do grupo que você facilita, é que você faça isso com o som sem precisar dizer nada. Que você conduza um processo de reequilíbrio dos chakras, de reenergização dos chakras, de ativação de cada um desses centros de energia através do som. É claro que você utiliza outros elementos, né? Imagino que a maioria de vocês deve ter feito, por exemplo, a meditação Chakra Briefing, uma meditação em que você utiliza a respiração e o movimento e o som para ativar os chakras. Então você faz lá o movimento, né? Você leva a energia para o primeiro chakra, você movimenta suas mãos levando energia para o segundo chakra e assim por diante. Você pode intencionar, então é quando você mentaliza a cor vermelha, a cor laranja,
a cor amarela, quando você mentaliza os elementos que simbolizam esse reequilíbrio do chakra, a sobrevivência, a sexualidade, a criatividade, o poder pessoal, enfim, você vai explorando diversas linguagens simbólicas que a gente utiliza para nos comunicar com essa visão do corpo simbólico que é os chakras. Então, eh, no trabalho terapêutico com o corpo, com massagens, com a energia, é muito comum que você utilize essa linguagem simbólica dos chakras, dessa ativação dos centros de energia, para que a pessoa compreenda esses aspectos sutis da existência, sobrevivência, sexualidade, criatividade, poder pessoal, amor incondicional, comunicação, expressão e tal. Então eu queria, com base nisso, falar para vocês um pouco sobre como cada som ressoa em cada chakra e como você pode utilizar esses elementos dentro do processo de ativação, de reequilíbrio dos chakras, usando a música, usando esses elementos simbólicos, como a luz, a vibração, os instrumentos, os temas, que estão relacionados ao processo de reenergização do corpo, dessa terapia do sentir que nós conduzimos quando fazemos um trabalho terapêutico corporal com base no Tantra, com base no que vocês têm experimentado também nas meditações e nas trocas de massagem. Então, primeiro chakra, Muladhara, o chakra localizado na região do períneo, o chakra básico, que pode contar com uma posição de ground para que você utilize a energia da Terra para enraizar, para ativar esse centro energético. Então, pensar no primeiro chakra, pensar no períneo, nessa musculatura do assoalho pélvico, é pensar em instrumentos que também evoquem esse lado primitivo. Então, sempre que você se fala do primeiro chakra, você fala de sons mais graves, de sons de base, e preferencialmente sons mais primitivos, som de tambor, som de surdo, sons graves que atuem no processo de ativação desse centro de energia. Até o corpo físico, se você colocar o som do tamborzão aí, eu não sei se eu tenho uns samples de música aqui que eu vou usando às vezes, não sei se dá para vocês ouvirem. Dá para ouvir esse tamborzinho aqui? Dá para ouvir? Então isso é um som grave, por exemplo, de tambor, ó. Esse é um som que atua no primeiro chakra. O movimento desse tipo de música, inclusive, é pélvico. Se você pegar as danças africanas, as danças primitivas, as danças iniciáticas, que utilizam tambor e sons mais graves, o movimento é pélvico. Você traz para essa região a ativação da energia. Então é interessante que quando você faça uma playlist com base nesse processo de ativação de chakras, e você pode usar várias outras temáticas aí que vão conduzir o seu processo de organização da sua playlist, das suas músicas. Mas pensando nesse processo da sequência dos chakras, você pode aí utilizar esse início. O início de uma sessão terapêutica onde o som vai guiar, até porque quando a pessoa recebe a massagem, corporalmente há um estado de passividade. Por mais que ela esteja recebendo ali, ela é um interagente, é um passivo receptivo, o som tem esse poder de força motriz, de despertar a energia antes mesmo do movimento, antes mesmo do toque. Então você pode utilizar esses elementos, sons tribais, sons de tambor mais graves. Nesse primeiro momento, talvez nem utilizar instrumentos harmônicos ou melódicos, por exemplo. Você pode ficar só nas músicas mais tribais mesmo, sons de tambores surdos, que mexam com essa região de base e estimular também. Opa, peraí. E estimular também a pessoa a que traga a sua consciência. Ela tá olhando o seu gatinho, Sasaki, e aí ela quer pegar, querendo pular da tela. Deixa eu trocar aqui. É, E aí você utilizar esse primeiro chakra, esse primeiro movimento, para que a pessoa traga consciência do movimento para a pelvis também, faça movimento pélvico, movimento circular, movimento para frente e para trás, ou mesmo contrair e soltar o períneo, contrair e soltar toda a musculatura do assoalho pélvico. O som tribal é que vai combinar
de forma simbólica, em termos de frequência, até porque o primeiro chakra tem a ver com um elemento, digamos, mais primitivo, mais básico, que é a sobrevivência, é a coisa básica da vida, é pagar conta, a cor é o vermelho, o elemento é a terra. Então tudo conspira, tudo conflui para que você utilize esses elementos tribais, sons de tambores nesse primeiro chakra. Aí você sobe um pouquinho mais, segundo chakra ali, 3 dedos abaixo do umbigo. Segundo chakra, Swadhisthana, a cor laranja, é o chakra da sexualidade, da criatividade. Ele tem essa capacidade de mexer com elementos criativos, então é nesse momento que já entra a harmonia, por exemplo. Aí você pode utilizar instrumentos como contrabaixo, instrumentos mais graves, como um piano mais grave, as vozes podem ser graves se você for utilizar, porque ainda é uma região, digamos, densa, né, onde a frequência ainda está lá na base. Se a gente for fazer uma equivalência das notas musicais, então o primeiro chakra é dó e o segundo chakra é ré. A frequência da nota é junto são 7 chakras, 7 notas musicais, há toda uma simbologia aí dentro dessas confluências, né? Então você tem lá a cor laranja, a nota ré, os elementos ainda continuam instrumentos graves, ainda é o tambor, a bateria, mas já entra alguns instrumentos melódicos, harmônicos, ainda nessa frequência mais grave. Eu, essa aqui é quase que uma opinião pessoal, tá? Tem a ver com o que eu falo nos meus cursos. Eu não gosto de utilizar nesse primeiro momento músicas com letra, por exemplo. É muito raro eu utilizar músicas que tenham letra ou que tenham uma letra que seja inteligível, que você interprete, porque de alguma forma isso pode trazer para o mental ou trazer outras memórias, outras experiências. Então eu costumo utilizar música instrumental ou mantras ou gibberish, que é aquelas músicas com uma letra sem um significado necessariamente, para que a pessoa não fique verbalizando ou tentando traduzir as poesias ou a beleza, ou o que quer que seja, para que ela saia desse lugar de dar significado, de dar qualidade e fique numa experiência de sentir mesmo, de se perceber. E nesse segundo chakra, os temas têm a ver com essa coisa mais da sexualidade, da criatividade. Então, os ritmos também. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ritmos árabes, ritmos do belly dance, da música da dança do ventre. Você pode utilizar os próprios ritmos da música indiana também, que ajudam. Pensar no despertar do segundo chakra tem a ver com isso, uma coisa da sensualidade. Aquele tambor, o djembe, ele ressoa muito bem nessa região. O pandeiro é um instrumento que ressoa muito bem nessa região. Você vai usar instrumentos graves junto com a harmonia e alguns instrumentos médios aí, que já tem um chocalho, já tem uma coisa rítmica diferente. Para trazer também essa coisa da sensualidade, da dança. O movimento é do ventre, então, para ativar a energia do segundo chakra, 3 dedos abaixo do umbigo, o movimento é do ventre, é quase que esse movimento da região aqui abdominal. Aí nós chegamos no terceiro chakra, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, o chakra do plexo solar. Eu brinco que é o nosso sol interior, é o chakra do poder pessoal, é o chakra da atração, do poder de atrair, do poder de. E esse atrair tem muito mais a ver com ser atraente e não com fazer alguma mandinga e as coisas têm um magnetismo. Esse magnetismo aí, não sei, mas de ser atraente e as coisas orbitarem ao seu redor, essa parte faz mais sentido na minha experiência com essa coisa do terceiro chakra, do poder pessoal. Porque é um poder pessoal em harmonia, é um poder pessoal não competitivo. Você não tá para ser o alfa, para ser o melhor, nada disso. É um poder pessoal em harmonia com todo o coletivo, que é quase um poder pessoal que empodera os outros, né? Que traz aos outros a mesma experiência de empoderamento. E esse chakra, ele também tem uma coisa de motivação, de energia, né? Então, os ritmos aí também trazem isso. Você vai utilizar ainda instrumentos muito rítmicos, né? Você vai navegar por elementos que eu utilizo nessa brincadeira com os chakras. Eu utilizo músicas mais épicas,
aquelas coisas de cinema, trilhas sonoras, que tem orquestra, que já tem as cordas, que já tem o piano. Então, tem muitas músicas que vão ressoar nesse terceiro chakra e que também vão invocar esse poder, essa dinâmica do poder. Lembra que você tem que utilizar a frequência mais grave ainda, esses três primeiros chakras, digamos assim, eles são os básicos, estão na ordem do material ainda, do denso, e que tem a ver com essas coisas do cotidiano, da prática da vida, né? Sobrevivência, criatividade, sexualidade, poder pessoal, ainda são coisas muito materiais. Então, as músicas vão nessa mesma temática, elas são épicas, são motivacionais, elas têm um punch, assim, é tudo muito sutil, gente, assim, até o terapeuta perceber isso, a gente pode tentar fazer uma experiência aí no final para que vocês respirem e sintam um pouco esses sons, mas você tem que fazer o exercício de também ouvir, de colocar o teu fonezinho de ouvido, ficar ouvindo as tuas músicas, de sentir no seu corpo e falar, pô, isso aqui ressoa onde? Onde eu sinto essa vibração? E isso vai te ajudar a compreender o corpo do outro, porque é o mesmo corpo casa. As informações são muito parecidas. A gente se entende a partir dessa experiência de possuir um corpo. Então, o legal é que você ouça as suas músicas e vá percebendo esse estado vibracional aonde ressoa em você. É um treino. Nós não somos, às vezes não somos tão sutis para perceber essa vibração no corpo. Mas o terceiro chakra é isso, né? O elemento aí, a cor amarela, o elemento do poder pessoal. Você vai trazer esse simbolismo do sol interno que atrai, que faz com que as coisas brilhem, que ilumina o ambiente, e é um poder pessoal harmônico. As músicas que você vai utilizar têm esse caráter vibracional mais épico, de, sabe, trilha sonora de filmes, vão te ajudar a vibrar nessa região e tornar a pessoa também vibrante a partir dessa experiência do empoderamento. E aí a gente chega então no quarto chakra, Anahata, o chakra do coração. Eu faço uma analogia que é assim: tem os três primeiros chakras aqui que são materiais, aí tem os três últimos chakras que são mais sutis aqui da garganta para cima, e tem o coração, que é a união, é a experiência de palavra anahata em sânscrito significa silêncio profundo, é um chakra que as coisas já começam a mudar. Por exemplo, no coração eu já não uso instrumentos rítmicos. Eu saio do ritmo. Aí é só instrumento harmônico, melódico, instrumentos que tragam essa comunicação mais emocional, né? A ideia da energia em movimento, emotion, a coisa de você permitir que a pessoa acesse as emoções. Então, instrumentos como piano, violão, o coral, mas eu não usaria corais ainda, guardaria para mais para frente. Mas você pode utilizar vozes que tragam essa dinâmica mais sutil, né? Você pode utilizar instrumentos orquestrais nessa linha média, guitarras, mas tudo sempre com a ideia de trazer a emoção, mexer com o coração, fazer com que esse coração se abra, para que a pessoa tenha uma experiência emocional também. O chorar é parte do processo catártico que nós conduzimos nas sessões de Tantra. Chorar, gritar, esse despertar da energia, essa mobilização de expressões que muitas vezes estão bloqueadas, isso é parte do processo terapêutico com o Tantra. Nós chamamos isso de catarse, né? A expressão dessas emoções, muitas vezes incompreendidas, que às vezes a gente não consegue entender, verbalizar, dentro de um ambiente controlado, quando você tem o apoio de alguém, o suporte de alguém. Imagino que vocês já tenham vivido muitas catarses aí, né? Dar uns gritos, chorar um monte, e aí vem alguém lá e coloca a mão no seu coração e te apoia, e você sabe que está num ambiente de acolhimento. Então, é nessa hora que você tem a possibilidade de mexer, de abrir essa portinha do coração através desses temas mais emocionais, de músicas que mexam com você. No meu curso, por exemplo, quando chega nessa hora, eu coloco. Eu falo assim: eu vou colocar uma música que eu acho que pode trazer a vocês uma memória emocional. Aí eu coloco aquela música, uma trilha sonora do filme Cidade dos Anjos, que é uma música com piano e uma voz feminina no fundo, que conta a história do anjo que acorda. Tem toda uma história que algumas pessoas pegam e
algumas se emocionam, lembram da situação e tal. Então a música tem esse poder de trazer memórias, de trazer sensações. Aí vai da sua sensibilidade. Você tem que ser um terapeuta e um DJ. A questão é essa. Você vai ter que se aprofundar aí em ouvir músicas, em ter uma boa biblioteca no seu computador, em ter um bom conhecimento musical, porque isso vai te ajudar a fazer menos. Vocês sabem que no Tantra, quanto mais simples e quanto menos não fazer, é melhor, mais o trabalho flui. Então, é, é importante que você tenha uma boa pesquisa musical. E aí, falando desse quarto chakra, emoção, sentimento. Você vai utilizar os instrumentos mais medianos, violões, o piano, instrumentos de orquestra e vários outros elementos aí, mas evite usar o ritmo. Saia um pouco do ritmo e deixa que a coisa flua com instrumentos harmônicos e melódicos. Aí a gente chega então no quinto chakra, Vishuddha, o chakra da garganta, chakra da comunicação e da expressão, um chakra que ressoa na cor azul, tem a ver com a sua capacidade de verbalizar, de dizer, de se expressar. E aí, nesse chakra, nós também temos um processo de catarse, né? Porque a comunicação é algo que você externa, que você expressa. Então, nesse chakra tem um pouco de ritmo, sim. Se vocês notarem a música da meditação Chakra Briefing, vocês vão perceber isso. Então, o músico do Osho lá, esqueci o nome dele, mas tinha um cara que produzia as músicas das meditações do Osho, que era um músico alemão excelente, um cara super. E o Osho conversava com ele produzia as músicas, ia lá desenvolvendo o material. E você vai perceber que o ritmo, aquele tamborzinho lá da meditação, tum, 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 ele começa na primeira música, no primeiro chakra, no segundo chakra, no terceiro chakra, aí no quarto dá uma diminuída, e aí no quinto chakra volta um pandeirinho, volta um sonzinho mais agudo. Aqui nesse chakra nós estamos dó, ré, mi, fá, sol. Você já está na nota sol aqui. A frequência já é mais alta, os sons são mais agudos. Você vai utilizar frequências que vão ressoar nessa região. Som da guitarra, do violão, som do chimbal, do prato da bateria, sons percussivos mais agudos, som de carrilhão, som de flautas. Instrumentos de sopro ressoam muito bem nesse chakra, saxofone, flautas, porque tem o sopro, né? O nefesh, a alma que habita na respiração, que está aqui na garganta, que está aqui no sopro de vida. E aí tem um pouco de ritmo, porque também tem uma expressão. Muitas vezes, ao trabalhar esse chakra, você convida a pessoa a que faça gestos como colocar a língua para fora, como soltar o som. Então, é importante que tenha um pouquinho de percussão, um som de pandeirinho, um som que ajude a pessoa a fazer a catarse, a expressar, a colocar esse som para fora. Mas os instrumentos são muito altos, a frequência é alta. Você não utiliza muitos instrumentos graves, muitas frequências graves. Aí é do médio para o agudo. Você traz o incentivo a que a pessoa se expresse, a que a pessoa respire, a que a pessoa solte o som. Colocar a língua para fora, abrir a boca, a expressão de Kali é um exercício que você sempre pode fazer ao trabalhar o quinto chakra, e os sons vão ajudando a pessoa a despertar. Eu lembro de uma vez uma pessoa falou: então se eu colocar. Ou não falou, não, ela colocou um som de um roqueiro cantando lá, e dando gritos e tal. Isso não, porque isso corta a expressão da pessoa. É algo tão catártico que encobre a expressão de quem está ali no salão, no ambiente, meditando e se expressando. E aí ela pode também, naquela expressão, forçar mais, e aí não é isso que a gente quer. Então, você pode utilizar, por exemplo, sons com gibberish. O gibberish é algo muito útil nesse tipo de momento, porque favorece a expressão da catarse de uma forma não mental, de uma forma não verbal. Então, essa é uma das formas de se trabalhar com o quinto chakra, utilizando esses elementos simbólicos, principalmente do som e da visualização, da catarse a partir do som. Aí nós chegamos, então, no sexto chakra, Ajna, aqui entre as sobrancelhas. A palavra Ajna significa comando em sânscrito.
Isso significa, isso tem um sentido porque esse é o último chakra físico, né? Ele é o comando de todos os outros chakras. Porque o sétimo chakra, ele é superior aqui, né? Ele não está na cabeça, ele é uma coroa que não nos toca, ele está aqui em cima. Então, esse chakra, o ajna, é o comando, é o chakra da intuição. É como se ele fosse o que regula todos os outros abaixo dele. Aqui nós falamos de um portal que se abre, né? Uma pirâmide luminosa lilás que você vai visualizar e que vai abrir essas portas da percepção. Os sons são sempre sutis. Aí você utiliza o som do violino, o som do piano bem agudo, o som de flautas, de sinos. São sons que ressoam nessa região. Você vai usar sons do prato, da bateria, você vai usar elementos que a vibração esteja aqui no alto, que você sinta o som aqui nessa região da cabeça. Não tem ritmo, é tudo muito vago, é tudo muito lento. Sabe aquelas músicas viajantes, etéricas? Eu tenho um músico que eu gosto muito, utilizo muito as músicas dele, que é o Lex Van Sommeren. Vocês já devem ter encontrado aí nas playlists que são distribuídas para vocês algumas músicas dele. O Lex tem ótimas músicas de meditação e principalmente de integração. Essas músicas aqui já estão na hora da integração, né? Você já está no final da meditação, a frequência é muito alta, você aumentou. Aqui nós estamos na nota Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, é. Não, Lá não, Si. Depois tem um sétimo Dó aqui. Você está numa nota alta, você está numa frequência alta do seu corpo, nas frequências mais sutis, nas frequências mais altas. Então utilize esses elementos melódicos, elementos harmônicos, também de frequência alta, sons muito agudos. E aí você tem essas indicações, né, da visualização da cor lilás, da visualização do chakra da intuição, da abertura da glândula pineal, da glândula pituitária, dessas glândulas superiores que ressoam com esse chakra do comando, da intuição. É quando você abre as portas da percepção para o mundo espiritual, para o mundo extrafísico. E aí você chega então no sétimo chakra. Aqui, para que a pessoa tenha essa experiência de que o som está aqui no alto, você tem que usar sons muito agudos. Aí vem as tigelas tibetanas, os sinos, o som de carrilhão. Você pode usar sons da natureza, cantos de pássaros, sons de água, sons que remetam a essa dimensão etérica, para que a pessoa tenha a percepção de que a coisa está aqui no alto. O som vai criar essa onda vibracional que vai materializar a experiência da coroa, da lótus de 1000 pétalas que se abre, da luz dourada. Se nessa hora você colocar um som de bateria, um som grave, um baixo, é como se você cortasse essa experiência sutil, essa experiência cristalina, essa experiência etérica, búdica, da iluminação que a pessoa tem durante uma massagem, durante uma meditação. Então, não que seja uma obrigação. A sua playlist tem que seguir, acima de tudo, a sua intenção dentro do trabalho. Mas se você puder carregar na sua playlist essa frequência, essa ascensão da energia, essa subida da energia com o som sem cortar, sem quando a pessoa está aqui no alto botar um som grave ou uma música muito pesada que tire ela dessa experiência divina, ela está conversando com Deus, ela está tendo uma experiência com o seu inconsciente, então ela sonha com o Pai, ela sonha que Jesus fala com ela, e é o inconsciente dizendo, trazendo expressões para ela assim, não, para de ser boba, vai lá, viaja, faz suas coisas, né? Experimenta as mudanças da tua vida. O que quer que seja essa mensagem que você está buscando aí, ela só vai vir se você abrir esse canal aqui. Se você vibrar nessas glândulas superiores, se os hormônios nessa hora estiverem aqui muito altos em termos de serotoninas, de dopaminas, de ocitocinas, não pode ter estresse, não pode ter, não pode ter adrenalina, não pode ter ritmo, não pode ter bateria, não pode ter música com letra que vai fazer você pensar na sua avó que morreu. Você está conversando com Deus, é um negócio muito sério, assim, é uma experiência
muito transformadora. Então não corta o barato, fica ali nas músicas, né? Bota um som. Tem um álbum do Lex Van Someren, fazendo propaganda aqui dele, mas é que eu uso várias músicas dele, que chama Crystal Peace, se não me engano. Ou esse é o nome da música, enfim, mas vocês vão encontrar esse álbum aí do Lex Van Someren. Tem uma música que chama Casamento Divino, Divine Mariage. É muito maravilhosa, é uma voz de uma mulher, uma voz bem aguda. E você ouve essa música, parece que você está navegando nas ondas etéricas e subindo para o topo e encontrando Deus e vendo, tendo essa experiência de iluminação. É por isso que vocês precisam também, de alguma forma, ouvir muitas músicas, né? Ouça Manish Demur, que é um cara também que faz música para meditação, faz música para terapia, o Lex Van Someren. É, Depois a gente pode, num outro momento, eu posso separar para vocês alguns desses autores aí que tem músicas muito interessantes. Mas o legal é você pegar as playlists dos seus colegas aí, vejam os nomes das músicas, notem como essa playlist é feita, ouçam as músicas do Osho que são feitas para os chakras. Façam, por exemplo, a meditação Chakra Overtones. Façam a meditação Chakra Briefing percebendo os sons, que o som começa grave e vai para o agudo. Faça a meditação Chakra Overtone percebendo que o som vem do grave para o agudo. Faça as meditações Chakra Sounds, em que você faz os Bidya Mantras. Os Bidya Mantras começam assim também, é um grave e vai indo até ficar no agudo. Então, essa correlação, 7 chakras, 7 notas musicais, as cores, os elementos, né? A terra, o fogo, o sol interno, o rio esmeralda, o rio verde esmeralda que se abre do teu coração, a expressão azul da sua comunicação, da sua palavra, essa pirâmide lilás que abre o portal da intuição, essa lótus dourada que se abre no topo da cabeça e tal. Isso é uma linguagem simbólica que nós utilizamos. Nós que trabalhamos com o corpo, a gente não fala a linguagem médica. Você não vai falar que a pessoa sentiu uma vibração na tíbia, você até usa os termos técnicos lá, o esternocleidomastoide e tal, mas a sua comunicação como terapeuta é com a energia, é com essa coisa sutil do corpo, é com esses temas metafísicos, filosóficos, existenciais do ser humano. Então, aí a gente utiliza a simbologia do chakra. É a linguagem simbólica que nós utilizamos, essas rodas, esses centros de energia que a gente tem milhares pelo corpo, mas que tem esses 7 principais que guiam essa experiência da ascensão da energia, da Kundalini, né? Dos meridianos, Ida, Pingala, Shushumna, que vão se entrecruzando como duas serpentes e levam a Kundalini da base da coluna até o topo da cabeça. E a energia sexual que começou aqui com o estímulo na região genital se transforma numa energia vitalizadora e que faz com que você expanda e leva até o topo da cabeça. A gente começa no sexual, a gente começa no genital, mas nós terminamos numa experiência búdica, numa experiência de iluminação. E isso é quase que, digamos assim, esse roteirinho que eu falei para vocês. É dentro desse roteirinho que você vai guiar a sua intuição, despertando os chakras, ativando a energia do corpo da base ao topo. Você pode fazer trabalhos específicos hoje eu vou fazer um trabalho só com Vishuddha, hoje eu vou fazer um trabalho só com o primeiro chakra, só com Muladhara. Sinto que meu grupo, meu interagente precisa fazer um trabalho em que ele precisa acreditar mais, ele tem que trabalhar o sexto e o sétimo chakra. Então, você pode fazer dinâmicas assim, mas esse roteiro de ascensão dos chakras sempre vai trazer, é claro que esse sempre é condicionado a todas as variantes possíveis de um grupo, né? E a manifestação graciosa da energia e de tudo aquilo que a gente invoca num trabalho como esse, mas você vai ter a possibilidade de, seguindo um roteiro de energia escalada, dessa escalada da energia subindo, de trazer uma experiência de reenergização dos chakras. A pessoa vai sair, poxa, eu tive uma sensação de que meus chakras foram reequilibrados, eu estou me sentindo harmonizada, assim, todas as minhas rodas de energia estão harmonizadas, ativadas. É uma sensação de bem-estar. O bem-estar nada mais é do que isso. É quando você sente que houve um alinhamento, você conseguiu, você sentiu, e aí você,
ao dizer isso para as pessoas, você fala, meus chakras estão alinhados, né? O jovem místico adora, né? Então, é muito bom, é bom que a gente utilize essa linguagem, porque é o campo onde a gente atua. O inconsciente se manifesta nesse tipo de expressão. Quando a gente usa essa linguagem simbólica, quando a gente vai para esse campo dos elementos que nos ajudam a olhar para o nosso corpo, porque a nossa terapia é corporal. A gente sempre volta para o corpo, a gente sempre volta para esse despertar da energia. Entendeu? Recapitulando, despertar a energia, ascender no sentido de subida, né? Ascender a energia pelo corpo, tem a ver com esses elementos do grave para o agudo, do denso para o sutil, dos tambores primais, dos ritmos árabes do Egito, da dança do ventre, dos sons de empoderamento épicos, até o som do silêncio, até o som sutil, leve do coração, para um som de expressão onde você materialize essa sensação de leveza, de bem-estar através da sua voz, através da expressão do som, para que isso ative essa energia de intuição, de comando, para que tudo se energize e você então abra esse portal que é o sétimo chakra, que é essa experiência de iluminação, que é essa experiência de reequilíbrio, de bem-estar, de sensação de que você está alinhado, afinado com o divino, de que você tem uma linha diante de você que mostra tudo. E essa é a sensação que a gente quer promover, é a sensação de bem-estar, de leveza, de autoconhecimento, de autoacolhimento, né? De sentir-se bem com o seu corpo, depois de um orgasmo cósmico, depois de uma massagem que faz você se sentir amado, faz você se sentir acolhido a partir do toque. Então essa é um pouco a experiência que a gente quer promover como tântricos. É claro que tem muito da minha visão também aqui como terapeuta, como músico e um pouco como alguém que tenta unir esses dois elementos dentro dos atendimentos com Tantra. Eu vejo essa oportunidade de tocar o corpo do outro como uma oportunidade de criar um campo vibracional onde a pessoa seja envolvida nessa onda, nessa sensação, e aí a partir disso ela consiga então descrever, consiga se perceber harmonizada, equilibrada. Esse equilíbrio dura pouco, às vezes é só o tempo de chegar em casa, mas aí tem uma outra sessão, tem um outro grupo, e aí você dá continuidade à sua busca, ao seu processo de desenvolvimento. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não sei se esse é parte do roteiro, mas eu gostaria aqui de abrir para alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre o tema, né? Sobre essa conversa que a gente teve aqui, a gente pode, se for possível, ter um diálogo aí agora. É sim, tá aberto para quem quiser. Eu tenho uma pergunta, Ayama. Sim. É o seguinte, estou começando agora, né? A gente também gosta de pesquisar música e escutar bastante ritmos, assim, explorar bastante, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido é assim, a sessão ela é dinâmica, né? Você não sabe muito bem como é que vai rolar as coisas lá, né? Às vezes você acha que precisa de uma música mais potente, mais grave, só que na verdade parece que a sessão demandava uma música mais suave, né? Como é que você lida com isso, assim, cara? Na hora ali, você tem necessidade de uma coisa mais grave e você não, a playlist está rolando lá, né? Você para e recalibra as músicas? Sim, isso aí tem uma parte técnica, né? Porque esse curso, inclusive, que eu ministro, chamado A Música no Processo Terapêutico, em que eu falo sobre esses temas aí no final de semana, eu ensino a mexer num software chamado Virtual DJ, que é um software de execução de músicas que reproduz na tela do seu computador uma controladora de DJ com aqueles dois tocadores, dois players. Então, o que eu faço? Nesse Virtual DJ, é possível montar inúmeras playlists. Você monta lá e com uma mão, então se você deixa o seu computador ou o seu tablet, no meu caso eu utilizo o meu computador, eu deixo ele do meu lado na sessão, eu ponho um papel filme no teclado, no touch dele, e aí quando eu quero trocar de música, com uma mão eu consigo, eu não perco o contato, eu geralmente
faço ali uma sensitive para não tirar a pessoa do transe, não deixar que ela perca a conexão com o meu toque. E a maioria das pessoas não percebem, porque a transição é muito suave, inclusive, dessas coisas. Mas aí eu vou lá aqui do ladinho, faço com a mão esquerda uma sensitive suave e com a mão direita se eu percebo que precisa isso, que precisa de uma mudança drástica, eu não insisto. Quando a música não está funcionando, eu não insisto, eu não fico esperando que algo mágico aconteça. Eu vou lá e mudo de música. É claro que no trabalho com grupos é mais fácil, né? Porque você está ali com o seu fonezinho de ouvido, observando o grupo, eu monto a playlist na hora. Eu nem me perco, né? Eu tenho a minha biblioteca bem organizada. Como no grupo eu não estou interagindo com o toque, eu consigo ter muito mais liberdade de montar as playlists na hora, embora algumas já sejam pré-organizadas, né? Mas no atendimento é isso que eu faço. Computador envolvido com o PVC, a mão esquerda você permanece fazendo toque, e aí com esse software Virtual DJ, que é bem sutil, é bem suave, eu dou um clique. Com o mouse eu tenho as minhas playlists na tela já. Não sei se vocês já viram o layout desse software, é bem interessante. Depois pesquisem aí, dá para baixar e já ir fuçando. Mas aí eu vou lá e clico na playlist e aí tem o nome lá, massagem energia alta. Aí eu vou lá e clico nela e a música já está dentro dessa dinâmica já. Obrigado. Oi, a Emma e a Ana, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Eu queria perguntar para você sobre a questão do tempo da música, né? Porque você está explicando com relação à vibração, da potência da música, e então eu entendi que na tua playlist você vai buscar, não dá para rolar uma música inteira, provavelmente algumas músicas demandam de quase 3 minutos, 5 minutos. Para a gente que está começando agora, qual que é a tua sugestão? Porque quando eu comecei a participar do Tantra, eu percebia que quem organizou a playlist organizou exatamente no tempo da massagem. Então, chegar no final, a playlist acaba, a massagem acaba. Exatamente. Agora, como a gente está um pouco descompassado dessa situação, o que você sugere de tempo, né? Quanto de um chakra para o outro a gente coloca um tempo, e depois na sensitive para as demais, quanto tempo se leva de uma coisa para outra? Tem um padrão mínimo a ser seguido, algum protocolo mínimo a ser seguido? Não, vamos tirar com base as meditações do Osho, né? A Chakra Briefing, por exemplo, é uma meditação de 45 minutos, em que um estágio de 15 minutos é feito 3 vezes. Então, vocês respiram 1 minuto e meio em cada chakra. Se você tirar como base nisso, então ele entende que numa respiração holotrópica, que é a respiração que vocês utilizam nessa prática, muita energia, 1 minuto e meio você já está já mobilizou a energia ali. Você fica 1 minuto e meio de 2 minutos nesse primeiro chakra. Então, você pode utilizar isso como referência. Na meditação chakra overtone, por exemplo, cada chakra fica 5 minutos. Então, essa já é uma boa janela para você entender qual é o tempo que utiliza. Então, na chakra briefing, que a respiração é catártica, é holotrópica, é rápida, 1 minuto e meio a 2. Então, você pode considerar que se a energia está muito alta, esse tempo já é um tempo legal para você atuar nesse segmento do corpo, nesse chakra. Mas você pode utilizar esse prazo aí, esse tempo de 5 a 7 minutos como um tempo médio. O Osho sempre trabalha com 45 minutos de atividade, movimento e 15 minutos de integração. Essa é a base das meditações do Osho. É raro você encontrar uma meditação que não tenha esse formatinho. Nós podemos explorar mais isso porque nós também somos mais travados, né? Mais durinhos, né? Você não está morando lá no ashram, em Puna, com seu hobby Bordeaux, 45 minutos às vezes é pouco. Então a gente às vezes alonga um pouquinho mais. Uma meditação boa para fazer nos grandes centros é 1h30, porque tem um tempo maior, né? Para o corpo responder, para você ver que houve um processo de soltar. Então, existe a sua intuição, a sua observação como terapeuta, atuando em cima disso, por isso que não tem uma regra. Mas sempre que você precisar de uma referência, utilize as meditações do Osho, o livro Orange, isso vai te dar uma boa base de tempo, de dinâmica também. E uma outra pergunta, aproveitando rapidamente a tua explicação de tempo, o que eu acho interessante é quando a gente dá um tom da respiração.
Porque, por exemplo, a gente, como terapeuta, dá o tom da respiração, pode ser que fique baixo para o outro mesmo, a gente exagerando, mas eu já participei de massagens, uma playlist mágica que eu nunca achei na Spotify, por exemplo, que é o tom da respiração. Você tem alguma sugestão de lugares que a gente possa buscar músicas que possam facilitar esse ritmo da respiração, pelo menos no início, para que o interagente entre na proposta da respiração? Isso é mais difícil porque geralmente a pessoa, quando ela adota um ritmo respiratório, quando ela não tem esse hábito, a tendência dela é acelerar, é hiperventilar. Então, de alguma forma, você vai ter que intervir. Eu sei que é uma tentativa de facilitar o processo, mas não é fácil mesmo. Assim, é uma condução constante. Você pode utilizar o som da respiração externo no Virtual DJ, dá para fazer isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aqui. Ó. Eu vou colocar um som de respiração aqui. Dá para ouvir aí? Então, você pode fazer uma sessão com esse som de fundo, aquela musiquinha da respiração e tal. Mas eu não recomendo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa entra num processo da respiração. A respiração tem um processo, ela tem uma dinâmica que acontece, que é diferente da dinâmica da massagem, da experiência do orgasmo. Então, às vezes, misturar respiração com massagem, ainda mais para quem está começando, não é o ideal, porque aí a pessoa vai ter um outro processo vindo da respiração e você vai achar que é da massagem e vice-versa. É legal você experimentar como que a pessoa recebe a massagem no fluxo, na respiração normal, respirando pelo nariz, de boa. Como que a pessoa reage num renascimento, numa sessão de respiração circular, para que então você vá dosando, porque uma sessão de massagem com respiração circular ao mesmo tempo, para algumas pessoas pode ser demais, pode ser too much, assim, a pessoa é muita carga de energia, então tem que ter uma sutileza para conduzir isso e ter experiências, né? Você já fez algum curso de respiração, por exemplo, de renascimento ou de então, essa é a base. Se você tem a experiência de observar o corpo, aí na hora que o seu interagente está recebendo a massagem, você pode, agora respira de forma circular. E aí você sabe a hora de parar também. Porque tem pessoas que entram na experiência da respiração circular e aí tem uma queda da ereção, tem uma queda do tônus no clitóris, ela sai do genital e vai para uma outra experiência, aí você pensa que a massagem foi ruim, mas não, ela entrou no processo da respiração. Então tem que ter muito cuidado ao misturar essas duas dinâmicas aí. Elas podem funcionar bem juntas, mas podem não funcionar. Tem que ter o bom senso e o conhecimento do terapeuta para aplicar essas duas ferramentas ao mesmo tempo. Gratidão. Mais alguém? Eu queria. Encerrar também, eu vou deixar essa como outra Posso? pergunta. Pode. Primeiro, eu achei incrível a forma que você introduziu de abordar o tema assim, relacionando aos chakras e a ascensão da energia, porque para a gente que é leigo na musicalidade, acaba que a gente consegue relacionar a todos os elementos e ficou muito mais rico. Eu anotei 500 mil insights aqui, vou ficar cheia de dúvida depois, mas de qualquer forma foi ótimo. Mas enquanto você me falava, me remeteu, talvez 3 palavras, eu não sei se você pode superficialmente falar sobre a diferença delas, mas a frequência, vibração e som, não sei se faria alguma diferença. Mas, na realidade, a minha maior dúvida é sobre o volume. Tem algum comentário sobre o volume nesses momentos e em cada estágio? Sobre as 3 palavras são sinônimos, né? Tem até uma frase do Tesla que tudo na natureza se dá em termos de energia, frequência e vibração. Que é a mesma coisa. A energia que circula na bateria, nos fios, ela é traduzida numa vibração, né? É um pulso, que é o som, que é um pulso, que é uma energia, que é uma vibração. Então, na verdade, eles são sinônimos. Sempre são 3 campos de uma mesma coisa, de algo que vibra, que pulsa, que é vida. E sobre a questão do volume, é muito importante. Obrigado por ter trazido isso à tona, porque o volume é fundamental, gente. Você não vai conseguir resultado com a música se você usar a caixinha do seu celular. Você pegar o teu celular e colocar na sala de atendimento, porque o corpo precisa sentir a vibração. Imagina aí, você já deve ter visto na sua vida um alto-falante, né? Aquela caixa de som e o alto-falante, como ele é. Nada mais é do que uma película
Geralmente é um papelão ali que é acionado por um amortecedor e o magnetismo dessa bobina faz com que essa película vá para frente e para trás, deslocando no ritmo do som. Então, o som grave nada mais é do que um deslocamento de massa de ar grande, e o som agudo não desloca nada, não desloca a massa do ar ao redor. Então, o som precisa ser potente. Você precisa ter uma caixa de som boa, que emita as frequências graves e as frequências agudas. Essas caixinhas de som da JBL, por exemplo, elas já, numa sala de atendimento, ela já dá um resultado legal. Agora, o ideal é que você tenha um som potente, que o som seja alto. Inclusive, tem um momento que a pessoa tem que ter o volume alto mesmo, para dar uma desligada, para que ela não ouça o próprio grito, por exemplo. Na sessão, durante o orgasmo, é muito comum que as pessoas soltem o som, principalmente as mulheres. Para as mulheres, soltar o som durante o orgasmo pode ser libertador. Às vezes tem mulheres que o tratamento dela é aprender a soltar o som durante o orgasmo. Porque morava no apartamento, por causa dos filhos, por causa disso, ela bloqueou o som durante o orgasmo. Então, o volume tem que ser alto para que a pessoa consiga se expressar. Se alguém acho que escreveu, se a pessoa não gostar de som alto, aí é um problema, né? Ela vai ter que se soltar ali, né? Ela não vai parar. Eu nunca vi ninguém parar no meio da massagem e falar, desculpa, tá um pouco alto. Acho que não vai acontecer, assim, muito difícil. É lógico que é num crescendo também, né? Você começa num volume mais baixo e você também não pode deixar o volume constante. Isso é uma outra coisa importante do volume. Por quê? Porque o cérebro acostuma e aí ele vai se autorregulando. Porque ouvir não é só uma experiência da fonte emissora, ouvir é uma experiência do receptor também, né? As nossas anteninhas, esses pelinhos que ficam dentro do ouvido, do tímpano e que captam as vibrações, eles vão perdendo tônus conforme a gente fica muito tempo exposto ao som. Então você tem que oscilar, você tem que aumentar, diminuir. O controlinho do meu som é sempre envolvido em PVC, tudo é PVC, porque você faz com a luva para não molhar o computador, porque você tem que estar com controle de som, você tem que abaixar, diminuir, tem uma dinâmica, você é um regente ali de uma experiência, né? Hoje, por exemplo, eu utilizo uma caixa de 30 watts, essas caixinhas JBL têm mais ou menos isso, 30 a 50 watts para um atendimento individual. E grupo, não tem como você fazer um grupo com um som de menos de 300 watts. Você precisa de um som potente para. Você vai fazer 15 pessoas, você já precisa de uma caixa de som de uns 300 watts já. Então é mais ou menos essas potências aí. No mínimo uns 30 watts, uma caixa de 30 watts de potência para uma sala de atendimento individual. E para grupos aí de 200 a 300 watts no mínimo, para você ter alcance, para falar no microfone, para usar o volume alto. Tá bom? Olha, 21 horas, nós estamos aí, não sei se era para ser 1 hora, mas acho que tá bom, né? Acho que deu para passar esse conteúdo e compartilhar um pouco com vocês. Gratidão por essa oportunidade aí, Sasaki, todas vocês, de compartilhar um pouquinho desses conhecimentos. Eu tive esse período de pandemia aí bem isolado aqui, cancelei meus grupos de atendimentos individuais, mas estou retornando agora aos atendimentos e aos pequenos grupos em São Paulo. A partir do dia 25 de agosto já estou com um espaço organizado ali na Chácara Santo Antônio. E em setembro vai ter um curso de música no processo terapêutico, nos 2 formatos, ao vivo e presencial, ao vivo online e presencial. Então fica aí como dica para vocês se aprofundarem. Eu ensino um pouco sobre o virtual DJ, sobre como fazer pré-escuta, que é você deixar uma música rolando no salão e ouvir outras músicas no fonezinho para você escolher a sua playlist na hora, lá de acordo com o que o divino sopra no seu ouvido. É uma ferramenta bem legal para quem facilita grupos, principalmente grupo de renascimento. E é isso, o meu trabalho é muito voltado para respiração e para o som, mas eu sou um terapeuta tântrico, né? Meu trabalho é corporal também. Uma grande alegria estar aqui de novo, compartilhar com vocês e muito obrigado, uma ótima noite. Desculpe aí a fala
toque de caixa, mas é para passar todo o conteúdo, tá bom? Muito obrigado, Ayama. Vou deixar Valeu, o Sazar. contato, seu telefone aqui no grupo pessoal. Quem quiser tá tendo essas experiências aí também, super recomendo. Eu tive a graça de poder fazer minha formação na turma 15 com a Ayama lá também, com a Pujinha junto. Maravilhoso o trabalho, gente. Super recomendo. Muito obrigado por estar com a gente, Ayama. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso a aula. Boa noite, gente. Até mais. Obrigado, Tchau, querido. tchau. Pessoal, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Olha, também quero deixar aí também, falei que tinha uma novidade aí a respeito do curso da Puja, tá? O que acontece, gente? Eu sou lançador desse curso, né? Eu entrei nesse projeto com a Puja quando a gente estava na pandemia, eu estava parado na comuna, né? Tinha tempo e eu fiz todo esse projeto aí com ela e eu tenho uma participação, né, nas vendas dela. E assim, né, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão dessa participação para a turma 21 e 22, para vocês poderem, né, ter um preço mais acessível e chegar lá. Então, de 1.800 vai para 1.280 o curso da Pujinha, setembro, tá? Quem quiser ir, pessoal aí do núcleo, tem esse brinde meu, tá bom, gente? Já tá gastando pra caramba lá na formação, né? Então, nada mais justo aí que um relaxo para vocês, quem quiser ir, tá? E brigadão a todos, saudade de ver essas carinhas. Pamela, Carlinha, Lorena, toda a galera aí, o André com a gente. Pessoal que eu nem conheço ainda, mas vamos se ver daqui a pouco também, né? Obrigado a todos por estar aí com a gente. Se alguém quiser abrir com o microfone, falar alguma coisa aí, fique à vontade. Muita